Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com Luana Ribeiro. E hoje nós vamos falar de um tema que está gerando muita polêmica no nosso país e muita dúvida. E para falar sobre um assunto tão complexo, alguém que trabalha na área diretamente mexendo nas leis. Com vocês, o senador Irajá, que eu quero até falar, senador, muito obrigada por atender mais um convite nosso. Muito bem-vindo aqui no nosso podcast. E aí eu vou aproveitar para falar, porque além de senador da República, você tem uma formação em administração, tem uma pós-graduação e um mestrado. Então apresenta seu currículo aí, porque às vezes as pessoas conhecem a pessoa política e não sabem que você tem uma bagagem por trás disso. Bom, primeiro, obrigado, Luana, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente participando do seu podcast, que tem uma audiência fantástica no estado todo, de ponta a ponta. E é sempre bom estar aqui, principalmente falando de um assunto que interessa a todo mundo. Desde o profissional liberal, o comerciante, o servidor público, o empresário, que é a tão sonhada reforma tributária. É um tema que está muito em evidência, sendo amplamente discutido no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara e está hoje no Senado, e as discussões iniciaram agora no mês de agosto e deve se estender até outubro, quando o texto vai estar mais aprimorado, mais aperfeiçoado, para que possa ser analisado e votado no plenário do Senado lá em meados da segunda quinzena de outubro. Certo, então obrigada mais uma vez por ter vindo esclarecer nossas dúvidas. E aí, além de ter estudado um pouco sobre o tema, porque até para questionar eu tenho que ter um pouco de conhecimento sobre o assunto, né? E abrimos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, onde as pessoas colocaram as suas dúvidas. Então, eu vou falar de forma geral, vou pedir que o senhor explique de forma ampla o que é essa alteração na reforma tributária, que inclusive o pessoal, muita gente comentou que foi muito rápido na Câmara, mas não foi um assunto que foi rápido na Câmara, tá? Há muitos anos em discussão isso no nosso Brasil. Inclusive, a nossa tributação brasileira é considerada uma das mais complexas do mundo. É isso mesmo? Como é que é? É isso mesmo, Luana. A reforma tributária ela já é sonhada e desejada há mais de 20 anos, que ela vem sendo discutida na Câmara, no Senado. Volta e meia ela vem com muita força, de repente esfria, muda o governo, aí não avança. Mas pela primeira vez, nesses 12 anos que eu estou no Congresso Nacional, eu tenho a percepção de que agora vai, né? Todos nós desejamos uma reforma que simplifique a vida do cidadão, tanto do contribuinte, quanto aquele que recolhe os impostos. Uma reforma que corrija uma distorção muito grave, porque os impostos eles são cobrados na origem da sede da empresa e não aonde está o consumidor. Então, por exemplo, você está aqui em Palmas, você vai lá na internet e compra um produto. Esse produto que você comprou, o imposto fica lá em São Paulo, porque a sede da empresa onde você comprou é São Paulo. O imposto não vem para o Tocantins. E a reforma muda essa lógica, passa a pagar no destino, aonde o consumidor mora. Então isso é uma vantagem para o Tocantins, por exemplo, e para todos os estados da federação. E uma outra vantagem da reforma é a conscientização, a educação financeira. Porque quando você compra um produto, está lá R$100 eu comprei um perfume. Você não sabe quanto que você está pagando de imposto e, portanto, você também não sabe quanto que custou o produto. Porque vem na nota tudo junto, tudo embutido. Com a reforma tributária, que é a criação da alíquota única, chamada IVA, esse imposto vem destacado na nota. Então vem lá R$80 o perfume e, digamos, R$20 o imposto IVA. Então as pessoas passarão a enxergar com mais clareza o que ela está pagando de serviço ou produto ou o que ela está pagando de imposto. Inclusive, a tributação brasileira ela é muito complexa. Hoje, um empresário, por exemplo, ele precisa de um advogado tributarista, de um contador e ainda, além dos profissionais, ele tem que entender do assunto. Inclusive, no mercado corporativista, do mundo dos negócios, quem entende mais de tributação sai na frente. Então, vai simplificar a vida do empresário e do consumidor? Bom, esse é o objetivo da reforma, como eu estava explicando. É a simplificação,
é a correção dessa distorção do pagamento no destino e não na origem e a educação financeira. O que nós não podemos admitir, eu não concordo e não voto, é pelo aumento de impostos. Infelizmente, o texto que foi aprovado na Câmara tem uma previsão de aumentar os impostos, principalmente para quem é do setor de serviços. Então, tudo praticamente é serviço aqui no nosso estado. Desde da pessoa, do profissional liberal que está prestando um serviço, um encanador, né, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um médico, todos são prestadores de serviço. Agora, nós precisamos, nesse diálogo, nesse debate do Senado, garantir que não há o aumento da carga tributária, porque o brasileiro já não suporta tantos impostos. O Brasil é um dos países que possui uma carga tributária mais alta do mundo. E um dos países menos eficientes, como você estava explicando. Segundo a OCDE, que são 38 países, o Brasil fica ali em penúltimo lugar no grau de eficiência, porque nós temos um arcabouço tributário muito complexo. Então você tem uma legislação no Tocantins que é diferente da legislação do Pará, que é diferente do Maranhão, que é diferente do Mato Grosso. Então, para quem empreende no Brasil, é praticamente impossível você conseguir poder administrar tantas regras diferentes, porque isso é custoso. Você precisa ter um contador em cada estado, quando você tem essas filiais em estados diferentes. Você precisa ter um advogado tributarista, você precisa ter um auxiliar administrativo. E isso é dispendioso, isso custa caro e torna o nosso país menos competitivo do que os nossos concorrentes. Foi até muito polêmica a questão da tributação de um chocolate e de uma bolacha waffle, que mudou até a forma da embalagem de uma marca famosa, que antes era de abrir. E aí essa fala ficou muito famosa, porque se for chocolate, a tributação é maior. Se for biscoito, bolacha, waffle, a tributação é menor, então mudaram a embalagem. E é aí aquele sempre jeitinho brasileiro, infelizmente, né? Aí nessa reforma tributária, vai unificar o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Exato. O ICMS é o recurso que vai para os estados. ISS vai para os municípios. E aí, como é que fica? Os estados e os municípios vão deixar de arrecadar mais ou não? Porque todos vão se transformar em no IVA, que a priori vai para o governo federal. E aí, como é que ficam os estados e os municípios? Bom, primeiro é importante esclarecer quem está nos acompanhando, Luana, que quem é do MEI e do Simples Nacional, a reforma não muda absolutamente nada. Nem para melhor e muito menos para pior. Continua como está. Essa reforma ela é exatamente para as empresas do lucro presumido e do lucro real, que são empresas de médio para grande porte. Então está assegurado e garantido os benefícios do MEI e do Simples. Para as empresas de médio e grande porte, que são essas, há a previsão de unificar 5 alíquotas. É o PIS, o COFINS e o IPI, que são três alíquotas federais, chamado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, unifica o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISSQN, que é o Imposto Municipal. Então essas 5 alíquotas viram o IVA, uma alíquota única, que passa a ser paga e recolhida pelo contribuinte dessas duas empresas, dessas duas modalidades de empresas. Em tese, é uma maneira de você simplificar o recolhimento e o pagamento. Ao invés de você ficar administrando 5 guias diferentes no mês, com 5 datas de vencimento, tendo o trabalho de ter que gerar tudo isso, isso custa para o nosso empreendedor. Então, isso é uma vantagem. Agora, em hipótese alguma, nós podemos defender que a unificação signifique a soma de todas essas 5 alíquotas, significa um impacto maior tributário. Esse é o grande debate que hoje está sendo estabelecido no Senado Federal. Inclusive, acompanhando aí sobre a questão, você falou que é contra aumentar qualquer imposto, porque nós já pagamos muitos impostos, né? Mas eu vi que tem uma previsão de produtos que impactem no meio ambiente e na saúde humana pagar um imposto mais alto. Por exemplo, o cigarro e a bebida. E aí, como é que fica? No texto que veio da Câmara, você tem a previsão do IVA,
que está sendo discutida e será definida por projeto de lei complementar, ainda não está estabelecida no texto, que se discute algo em torno de 20% a 27%, esse imposto único, a unificação dessas 5 alíquotas. E tem a previsão no texto do imposto seletivo, que é um imposto mais caro para aquelas atividades sensíveis à saúde. Por exemplo, bebida alcoólica, cigarro. Esses 2 exemplos, você terá uma alíquota maior, que também será definida por projeto de lei complementar. Isso ainda não está definido previamente. Mas tem também uma terceira modalidade, que são os serviços essenciais, como a saúde, a educação, energia elétrica, por exemplo, é serviço essencial, para que essas atividades tenham um tratamento diferente, que eles paguem menos impostos para justamente justificar a cobrança maior nesses outros segmentos que têm uma alíquota superior, que é o chamado imposto seletivo, que são sensíveis à saúde, como cigarro e bebidas alcoólicas. E outros que danificam ou a saúde humana ou o meio ambiente. Exatamente. Inclusive, você tocou num assunto importante, que é a questão da carga tributária dos serviços básicos essenciais, que é educação e saúde, e do consumo básico, que é a alimentação básica da cesta básica. Então, esses impostos, eles serão mantidos ou reduzidos, é isso? No caso das cestas básicas, que são os produtos, os alimentos que integram a cesta básica, há a previsão no texto de isenção da cobrança do IVA, que é justamente para baratear para aquelas pessoas que recebem um salário mínimo o custo que é o do supermercado, da feira, do dia a dia. Então existe essa previsão, é um tratamento ainda mais diferente ainda do que os outros que nós mencionamos aqui. E eu vi também, pude acompanhar pela imprensa, pelo noticiário, a questão do imposto que pessoas que têm baixa renda vão poder reaver. Como é que está essa questão? Então, foi aprovado também no texto da Câmara um instrumento chamado cashback, que é a possibilidade do governo, em caso de pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família ou que estão presentes no CAD único, que são pessoas que recebem, que são classificadas como de baixa renda, que eles têm o retorno desse IVA pago como uma compensação. Esse é um instrumento muito usual em outros países, na Europa, por exemplo, um exemplo até bem sucedido de alguns países. Que é o tax free, para quem mora lá e para quem não mora lá, né? Exatamente. E isso está sendo também copiado, mais adaptado à realidade brasileira, dentro da reforma tributária. Certo. E vai ter alteração no ITCD? Sim, o ITCD é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes. Ou seja, quando você morre, por alguma razão há uma perda familiar, os bens que ficam dessa pessoa falecida, quando transferidas para os seus parentes, filhos, marido ou esposa, você paga o ITCD, que é esse imposto. Hoje está em torno de 3% a 4%. Isso depende de estados. Cada estado tem uma alíquota diferente. Na reforma tributária, tem a previsão de que esse imposto possa ser acrescido e chegar até a 8%. Então, isso vai alterar na formação das empresas, das holdings familiar? Hoje, o planejamento tributário é algo muito natural entre as famílias e as empresas. Você constitui uma pessoa jurídica, coloca nos imóveis dessa pessoa, coloca dentro dessa pessoa jurídica os imóveis que são bens patrimoniais, tanto da sua pessoa física quanto também dos seus familiares, e ali você já estabelece as cotas de participação de cada herdeiro, justamente para, se acontecer uma tragédia, uma perda, você não tem que incorrer no ITCD, porque ali já vai estar dentro da pessoa jurídica. E você, como acionista, você tem as cotas de participação nessa empresa. E aí você, em tese, economizaria com esse imposto. Então não vai alterar na questão das holdings familiar? Não, vai permanecer a mesma coisa? Não, a reforma ela não trata disso. Porque é uma forma de tratar, porque as holdings foi uma forma que os brasileiros acharam de sair do ITCD, do imposto pós-morte, né? Que
principalmente para herdeiros que não têm condição de pagar a tributação, às vezes fica com o inventário parado muitos anos, exatamente porque não consegue custear essa despesa. E aí foram surgindo as holdings, sendo fortalecidas, e muitas pessoas estão seguindo esse caminho. Então, hoje não tem previsto uma alteração na questão das holdings? Não há nenhum dispositivo do texto que trate disso. Lembrando que você tocou num assunto importante, que as holdings familiares, elas são exatamente um planejamento tributário, que além de você não incorrer no ônus do ITCD, você já faz a sucessão em vida. Então você já estabelece dentro do âmbito da família o que cada herdeiro vai ter em relação ao patrimônio, o que ele vai herdar. Isso você evita uma série de atritos que é muito comum acontecer em inventários pós-morte. Então você já blinda esse patrimônio para que isso não aconteça, essas disputas familiares, além da economia tributária. Certo. Coloquei, como eu falei no início da nossa entrevista, coloquei a caixinha de perguntas. Algumas perguntas você respondeu, antes até de eu fazer a pergunta, mas outras ainda estão em dúvida aqui, que é a questão, uma dúvida muito grande da população, se essa reforma tributária vai aumentar ou diminuir a inflação. Bom, o que todos nós desejamos com a reforma é que a gente consiga ter eficiência na economia. O que é eficiência na economia, Luana? É você estabelecer um ambiente de negócios que você atrai os investidores. Porque se você tem um código tributário complexo como nós temos hoje, você afugenta esses investimentos. Porque você inibe as pessoas de tirarem o dinheiro da sua poupança e das suas aplicações para aplicar na economia real, para montar uma papelaria, montar um comércio, montar uma indústria. Quando você cria um ambiente que seja competitivo e eficiente, que é isso que se propõe a reforma tributária, você está convidando esses investidores a investir na economia real. E você tendo um investimento na economia real, a tendência é da inflação cair, da inflação reduzir. Então, é importante que as pessoas entendam que a reforma tributária não é algo só desejável, ela é necessária, porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, vai gerar mais investimentos e mais oportunidades ao mercado. Vai simplificar mais a vida das pessoas, né? Exatamente. Inclusive, você citou a questão de outros países que têm um modelo parecido, e eu vejo também que na questão da desburocratização do país, que são vários itens, e dentro desses itens tem a reforma tributária, né? Outra questão é o Brasil demora para abrir uma empresa e pior para fechar, né? Acredito que a reforma tributária vai simplificar esse sistema de abertura e fechamento de empresas. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que tudo que pode ser feito na direção da simplificação, como você falou, da desburocratização, você vai criar instrumentos para facilitar o pagamento, o recolhimento e, se necessário, o fechamento das empresas. Quando você tem uma série de alíquotas, de impostos, de guias, esses comprovantes você tem que guardar. Se você pedir a baixa da empresa, o órgão arrecadador pode te exigir a apresentação desses documentos. Muitas vezes você não guarda isso, porque isso prescreve só depois de 5 anos. Então, tudo isso dificulta muito, é muito custoso e trabalhoso para esses empreendedores terem um arcabouço tão complexo como nós temos hoje no Código Tributário. Outra questão que assim, as pessoas têm bastante dúvida é com relação aos estados mais populosos e os menos populosos. Os mais populosos são da região sul e sudeste do Brasil, e os menos habitados da região norte e nordeste, que a economia do sul e do sudeste é mais forte do que a região norte e nordeste. Então, essas outras regiões que têm menor população vai ficar prejudicada? Eu vi que é um tema muito polêmico entre os estados. Olha, é o contrário. Como eu citei o exemplo, hoje tudo que você compra na internet, tudo que você paga no cartão de crédito, você vai lá no posto, passou lá na padaria, né, um pão, comprou um produto qualquer. Esse imposto pago no cartão de crédito ou essa compra feita na internet, esse imposto ele fica na origem, onde a empresa está estabelecida. Geralmente as empresas operadoras de cartão de crédito, elas estão situadas em São Paulo. Essas empresas de e-commerce podem estar em Minas, em São Paulo, em Manaus.
Então, esses impostos pagos por nós, tocantinenses, ao comprar um serviço, um produto, estão, na verdade, migrando para esses outros estados, não estão ficando aqui no Tocantins. E a reforma inverte essa ordem. Passa a ser a lógica do destino, onde você, consumidor, mora. Então, vai ser benéfico para o Tocantins. Certo. Então, por exemplo, estados maiores como São Paulo vão perder? Eles vão continuar arrecadando os impostos que já arrecadam com os contribuintes que moram lá e deixarão de recolher dos consumidores que moram aqui. Tá certo. E esses tem alguma mais consideração, alguma dúvida a mais que deseje falar sobre a reforma tributária? Tem alguns casos específicos que não estão no corpo da lei e que eu quero fazer outra pergunta. A questão do tempo, porque vai começar a vigorar uma parte até 2033, outra parte até 50 anos para frente. Como é que é isso? Na verdade, tem uma previsão dentro do texto que veio da Câmara de uma transição. Essa transição ela vai de 2028 até 2031, aonde há benefícios fiscais concedidos, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, que você da noite para o dia você não pode simplesmente extinguir esses benefícios. Então há esse período, essa carência, se assim a gente pode dizer, que chama transição, que esses estados vão se adequar a essa nova regra do IVA, do Imposto Único, para que eles possam, inclusive, planejar do ponto de vista empresarial essas indústrias e empresas que estão situadas nesses lugares, para elas poderem, aos poucos, ir se adaptando a essa nova realidade. Então vai começar a vigorar o IVA em 2028. E um período de transição até 2031. Um período de transição 2031, não é 33. Não, é isso. Aí depois, a partir de 32, passa a valer em definitivo. Mas diz que tem algumas mudanças que serão feitas ao longo dos anos. Vai ter mais outras coisas que vão ser a longo prazo? O que tem no texto é a previsão de alguns fundos de compensação a esses estados, que são tradicionalmente estados que fazem benefícios fiscais. Eu citei o exemplo de Manaus, o estado de Goiás, Minas Gerais, para a indústria atacadista, tem um incentivo muito forte. Então, esses estados têm a previsão, ao longo de algumas décadas, de compensações financeiras através desses fundos que serão criados. Entendi. O Tocantins, por exemplo, ele tem benefícios fiscais, né? Sim. Que é o Proindústria e outras leis que têm o benefício fiscal. Então, todos esses empresários, todas as empresas, inclusive o Tocantins é um dos estados que tem uma força no e-commerce, então todas essas empresas terão um tempo para se adequar à nova legislação. Exatamente, que é esse período de transição que nós mencionamos até 2031. E além disso, as compensações pelas perdas de arrecadação que haverão depois. É isso. Tem algo mais que deseja falar sobre a reforma tributária, algo específico, ou algo que não foi citado aqui ou perguntado? Olha, eu acho assim, um tema sempre muito complexo, como você falou, Luana, porque mexe com a vida de todos nós, né? Independentemente de faixa etária, de classe econômica, enfim, a reforma ela vai atingir a vida dos brasileiros. Mas eu acho, a minha convicção é de que a reforma ela é uma reforma benéfica, porque ao longo prazo nós vamos atrair novos investimentos para o Brasil, inclusive aqui para o Tocantins, que infelizmente hoje não acontecem em função dessa complexidade que nós vivemos, que é esse arcabouço nosso tributário. Esse regramento diferente em cada estado, isso inibe os investimentos. Então, uma vez essa reforma ela aprovada, passado o prazo de transição, como nós mencionamos, e estabelecido o imposto único, vai acontecer um fenômeno como aconteceu nos Estados Unidos, que é um belo exemplo de um país que adotou o IVA, que adotou essa metodologia do imposto único e que é uma grande nação, um país próspero, que gera ambiente de negócio para vários segmentos e que fez ele se tornar uma grande potência. Então, acho que nós estamos no caminho certo e seguindo um bom exemplo. É isso aí. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. E continue cuidando do nosso Tocantins. Nós queremos todo um Brasil melhor, mais simplificado e melhor estruturado para atender de forma mais respeitosa e responsável à população. Espero que a reforma tributária seja o que todos os brasileiros e todos os tocantinenses realmente almejam, porque nós queremos simplificar o nosso sistema, que é muito complexo.
E vamos ficar de olho aí para que o Tocantins não saia perdendo e nem o Brasil, porque do mesmo jeito que nós queremos preservar o nosso estado, nós queremos também que toda a nação brasileira saia ganhando com essa reforma tributária. Olha, pode contar comigo, Luana. Estou lá vigilante, atento a tudo que está acontecendo. Inclusive, faço parte do grupo de trabalho que foi constituído no Senado. Nós somos 9 senadores que estamos ali monitorando, né, todos esses temas, esses debates que estão acontecendo. Inclusive, esse mês de agosto, setembro, vão acontecer várias rodadas com vários segmentos que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, está promovendo, com a indústria, com o comércio, com o serviço, com o agro e todos os segmentos estratégicos da nossa economia, energias renováveis, porque é um tema, como nós comentamos, que atinge a vida de todos. E, portanto, a gente precisa de um amplo debate para chegarmos com a maturidade necessária em outubro para aprovar um texto que seja compatível com a realidade do país. E que, acima de tudo, não aumente impostos, porque isso é indefensável. Então tá aí, essa foi nossa conversa com o senador Irajá, que faz parte da comissão da reforma tributária no Senado. Dos 81 senadores, são 8 que fazem parte oficialmente dessa comissão que foi formada. E é muito importante termos um senador do estado de Tocantins. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Essa foi mais uma conversa com Luana Ribeiro e até a próxima. Obrigada e obrigada pela audiência, viu? Tem episódio nosso com mais de 500 mil de visualizações. Obrigada, vocês são incríveis. Beijo grande.